com vocês do intervalo, para quem está acompanhando a gente nos canais da LG Channels, na Fast TV, tudo certo, tudo normal para quem está com a gente aqui no YouTube. A gente continua nosso debate aqui sobre delação premiada, porque se tornou um dos principais instrumentos das grandes investigações no Brasil. E também levanta os questionamentos jurídicos e políticos sobre os limites e a eficácia desse mecanismo. Mais que isso, a delação chamou a atenção dos brasileiros em casos relevantes no país e podemos lembrar, por exemplo, a delação do Mauro Cid, no caso da trama golpista. A colaboração do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi essencial para a investigação e resolução do caso. Já no caso do banqueiro Daniel Vorcaro, a Polícia Federal rejeitou, como a gente acabou de contar para vocês, essa primeira proposta de colaboração por considerar informações frágeis, uma delação aí frágil e insuficiente. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto e entender como funciona o Instituto da Colaboração ou Delação Premiada e quais as exigências legais para um acordo ser aceito, a gente recebe hoje aqui no Contexto o advogado, jurista e ex-chefe da Advocacia Geral da União, Fábio Medina Osório. Já agradeço muito a sua presença aqui no estúdio conosco para falarmos de um assunto que está sendo tão debatido nesse momento e para que a nossa audiência possa entender como funciona e a relevância da delação premiada. Obrigada pela presença aqui conosco. Obrigado, Neila. Prazer falar com você, com os teus ouvintes e teu público que nos assiste aqui. Bom, vamos começar falando então do básico. A gente está usando o caso do Daniel Vorcaro como exemplo, porque obviamente está sendo muito falado, mas como eu disse, teve o caso do Mauro Cid, que também foi muito recente, né, no ano passado aí da trama golpista. Colaboração ou delação premiada, que é um instituto muito recente aqui no nosso país. E, como eu digo sempre aqui, a colaboração premiada ela tem que ajudar a investigação. Não é um instituto que ajuda apenas quem está sendo investigado ou quem está delatando. Então, queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo quais são os principais critérios da colaboração premiada e o benefício disso para a investigação. Pois é, Neila. O Instituto da Colaboração Premiada é uma ferramenta essencial para as investigações criminais contemporâneas e ela até se estende para outras ações, como no caso as ações de improbidade administrativa. Isso foi muito usada na Operação Lava Jato, por exemplo, e houve, no caso da Operação Lava Jato, muitas anulações de colaborações premiadas, o que gerou também um elevado grau de impunidade. No caso dos crimes envolvendo os atos antidemocráticos, também houve muitos questionamentos sobre supostas faltas de elementos de corroboração ou pressão sobre delatores. Então, segue aí no Brasil ainda um questionamento sobre o uso das colaborações premiadas. E me parece que aqui no caso envolvendo os escândalos em torno do banqueiro Daniel Vorcaro, tem havido bastante cautela do ministro André Mendonça no tratamento dessa matéria. Em primeiro lugar, a colaboração premiada ela exige os elementos de corroboração externa. Os elementos de corroboração externa significam o seguinte, que o colaborador ele já deve trazer consigo alguns elementos que convençam os investigadores para além do seu mero relato de que é verossímil a sua versão. Normalmente ele traz consigo alguns documentos, alguns indícios de que a sua versão realmente tem potencial como meio de prova, a colaboração é um meio de prova, para fornecer uma trilha investigatória idônea para que os investigadores tragam as provas que produzam a capacidade de condenar aquelas pessoas responsáveis por esses crimes e também recuperar ativos que foram desviados. Então não é um mero relato, mas é também alguns documentos que ele traz consigo. Esses documentos também integram a própria colaboração como meios de prova.
Portanto, não é um mero relato do colaborador. Ele não pode trazer simplesmente um relato vazio. E, por outro lado, o advogado do colaborador, muitos advogados costumam dizer o seguinte: olha, isso aqui é um meio de defesa, colaboração é um meio de defesa. Mas o colaborador ele tem o dever de compromisso com a verdade. Ele tem o dever de dizer a verdade, ele abre mão do direito ao silêncio. E nesse sentido, quando ele quebra essa lealdade, essa vinculação com a verdade, ele, ao ocultar aquilo que os investigadores estão dizendo, e quando é um colaborador que está situado no topo da pirâmide, ele deve buscar realmente o compromisso com o rastreamento dos ativos desviados e delatar personagens de alta relevância na organização criminosa, porque não adianta ele trazer, por exemplo, a secretária dele ou pessoas irrelevantes na estrutura criminosa, porque a Polícia Federal geralmente não tem pernas, não tem capacidade de investigar centenas de pessoas. Ela vai ter que buscar a investigação e a responsabilização de personagens relevantes para dar o efeito de exemplaridade na aplicação da lei penal e buscar a recuperação dos ativos. Então, ela tem que fazer o questionamento em busca daquilo que efetivamente é relevante e tem provas, ou seja, tem compromisso com a verdade para não desmoralizar o Instituto, em torno do interrogatório e da inquirição do colaborador. Muito bem. Quando o colaborador começa a ocultar e não tem esse compromisso com o seu advogado, então o advogado do colaborador, ele tem que ter esse compromisso, estou falando em tese, veja, em tese, sem falar aqui diretamente sobre qualquer caso concreto, mas estou falando em tese. Ele acaba muitas vezes tendo o risco de ter a sua proposta rejeitada. Quando ele tem a sua proposta rejeitada, recusada, no caso da Polícia Federal, por exemplo, a Polícia Federal rejeita, mas ainda está em aberto com a Procuradoria-Geral da República. Todos os elementos que ele trouxe, tudo aquilo se transforma numa confissão que pode ser uma espécie de relato autoincriminatório contra ele e até também forneceu elementos contra terceiros. Então, ele teria a oportunidade, antes de ser rejeitada a proposta, de ter uma retratação. A retratação evita que seja usado o elemento que ele foi objeto de confissão como autoincriminação do colaborador contra si mesmo. O Vorcaro ainda tem a oportunidade, a janela aberta, com a Procuradoria-Geral da República. Muito bem. Qual é a melhor estratégia para um acusado nesse momento procedimental que ele vive? É ele reforçar a colaboração dele e buscar atingir aquilo que se designa como sendo o topo da pirâmide do crime organizado e buscar efetivamente cooperar para o rastreamento de ativos. Pelo menos isso é o que está estabelecido na lei do crime organizado. Por quê? Porque não faz sentido o colaborador, no plano do que se estabelece na lei do crime organizado, ele simplesmente mirar para baixo e delatar personagens irrelevantes. Então ele tem que delatar personagens relevantes, personagens que tenham realmente uma posição social, uma posição político-empresarial, uma posição política na estrutura do funcionamento da organização criminosa extremamente importante e, de outro lado, personagens que tenham servido de intermediários para propinas e para o desvio dos ativos que precisam ser recuperados. Então, eu imagino que, estou supondo, porque não atuo nesse caso, que a PGR mantém ainda as portas abertas para essa negociação em busca
de uma possibilidade de que ele reforce essa proposta que foi recusada pela Polícia Federal, para que ele possa ter ainda essa oportunidade de reforçar com esses elementos. Porque qualquer ocultamento, e aí o papel do advogado não é simplesmente um meio de defesa, é ele cooperar com a acusação, cooperar com as autoridades investigadoras e alertar o seu cliente no sentido de que, uma vez ele ocultando a verdade, ocultando que houve, ou também se ele mentir, se ele tentar uma denunciação caluniosa contra alguém, ou por ser seu inimigo, ou por estar tentando fazer um jogo político de perseguição contra A, B ou C, ele também pode quebrar o pacto de veracidade com as autoridades e pode então ter a ruptura da sua colaboração. Portanto, é dizer a verdade, é trazer elementos documentais já na própria colaboração e portanto, cumprir as obrigações inerentes à colaboração para que aí alcance o máximo de benefícios possíveis, que rigorosamente pode chegar até mesmo a uma imunidade ou ao cumprimento de uma pena mínima, porque o colaborador ele é, nesse sentido, um sujeito que vai buscar punir pessoas que têm uma relevância até maior do que ele no cometimento de todos esses crimes e recuperar o máximo de ativos possíveis que foram desviados. Nesse caso, fala-se entre 60 a 100 bilhões de reais e que causou um prejuízo sistêmico muito grande, não só no sistema financeiro nacional, mas que atingiu direitos difusos, coletivos, na sociedade brasileira.